Oi! Nesse vídeo vamos falar do passo a passo de recuperação de argamassa de revestimento fissuradas por falta de verga. Bom, em primeiro lugar, vamos explicar o que de fato seria essa patologia. São fissuras que aparecem na argamassa de paredes que possuem portas e janelas e que podem não possuir vergas. Mas elas podem provocar desplacamento e rachaduras em revestimentos, gerando um grande incômodo nos usuários e além de acarretarem enormes custos no pós-obra. Tá, mas o que seriam vergas? Só para lembrarmos, a verga pode ser uma estrutura flexível de madeira ou de metal ou até mesmo de concreto armado, que de acordo com a NBR 6118 serve para distribuir as tensões de compressão ou da flexão local concentrada nas paredes que estão adjacentes aos vãos. Mas então, por que acontecem as fissuras? A fissuração ela é um problema patológico relacionado à resistência dos materiais entre o módulo de elasticidade e a capacidade de deformação. Quanto à dimensão dessa patologia, são consideradas fissuras que contêm menos de 1 milímetro de abertura. Acima de 1 milímetro, a fissura já é considerada como uma trinca ou rachadura, claro que dependendo da sua origem. Já nas fissuras que possuem largura inferior a 0,1 milímetro, podemos denominá-las como microfissuras. Essas fissuras, a partir de seus vértices, podem se propagar e se associarem a outras, isso devido aos efeitos causados pelas variações climáticas, sejam elas as movimentações higroscópicas e térmicas. Nesse sentido, quando as esquadrias são submetidas a uma edificação, sem o suporte de vergas e contravergas, ela fica sujeita a movimentações de cargas da própria alvenaria, o que configura uma deformação excessiva, podendo ocorrer de uma forma instantânea ou ao longo do tempo. Bom, mas já que o foco é nas fissuras contidas na argamassa, elas podem se manifestar de duas maneiras. Nas argamassas de alto teor de cimento, as tensões se acumulam e quando ocorre a ruptura é em forma de microfissuras. Já no caso das argamassas fracas com baixo teor de cimento, as tensões se dissipam na forma de microfissuras não prejudiciais, mas o que não descarta a possibilidade de se expandirem. Bom, resumindo, de forma geral, as fissuras podem ser causadas por uma reação exógena, o que pode ter origem no revestimento ou, como no caso, na própria alvenaria de vedação. Então, sendo assim, dependendo da origem dessa patologia, o sistema de recuperação adotado ele deve ser totalmente distinto do outro. Então, claramente, é de extrema relevância realizar um diagnóstico assertivo da fissura para se assegurar a real causa dessa origem e, assim, aplicar as medidas de correção corretas. Quando notamos a presença de fissuras na argamassa de revestimento, nesse nosso caso pela ausência de verga ou de contraverga nas esquadrias, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria observar essa fissura por um certo período de tempo. Ver se ela está aumentando, se está mantendo a mesma, qual o tamanho, a gravidade, a profundidade dessa fissura. Se ela não estiver aumentando e não for grave, a gente pode aplicar uma medida paliativa que já vai ser suficiente para resolver o problema no momento, além de economizar dinheiro e, se você for preguiçoso, também economiza o seu tempo. A medida paliativa mais fácil que a gente tem para paredes internas seria a aplicação de um papel de parede. Tanto a camada de cola quanto a camada do papel, que já é um pouco mais grossa, já são suficientes para tampar a fissura, além da variedade de acabamentos que esse material oferece. Agora, se você tem uma parede pintada ou uma parede externa, por exemplo, que você não vai aplicar o papel de parede, a gente tem outras medidas que podem ser utilizadas, como o selador acrílico. Como que funciona? A gente faz um sulco na parede, ou seja, a gente faz um buraco por toda a extensão da fissura na argamassa de revestimento, aplica o selador, espera ele secar, lembrando de respeitar o tempo de secagem estipulado pelo fabricante, além de analisar o clima, se estiver muito úmido ou muito seco, que pode variar com esse tempo de secagem. E depois de seco, nas paredes externas, a gente aplica um impermeabilizante e depois finaliza com o acabamento escolhido, uma massa corrida para pintura ou uma argamassa colante para um revestimento. A depender do tamanho da fissura, se ela abranger grande área da parede, o ideal seria fazer toda a raspagem do reboco e ou do emboço e refazer todo esse material para o correto acabamento.
de uma recuperação durável dessa patologia, é interessante que essa revitalização só aconteça depois do diagnóstico e da identificação de todas as patologias presentes na edificação e também de um plano de reparo detalhado, porque com isso a gente consegue minimizar riscos recorrentes, além de prevenir a formação de novas patologias durante e após a execução dessa revitalização. Mas é importante ressaltar também que esse reparo ele não pode servir como uma maquiagem nessa trinca, porque futuramente ele vai estar mascarando alguma coisa que pode se tornar algo maior e oferecer risco para essa edificação. No caso da fissura por falta de verga, caso seja declarado que de fato ela não oferece nenhum risco à segurança da edificação, é interessante analisar antes alguns outros atributos antes de iniciar o processo de reparo. Esses atributos seriam o estágio de avanço dos movimentos que originaram essa fissura e suas consequências com relação à estabilidade global da estrutura, o próprio componente e seus componentes vizinhos. Também é interessante analisar fatores de termoacústica, desplacamento de cerâmica, estanqueidade, durabilidade e até mesmo a época do ano a gente tem que analisar porque o clima pode afetar bastante esse processo de reparo. Então, o reparo pode ser feito através de uma recuperação superficial e parcial, por meio de bandagem no revestimento ou por fibras poliméricas. Essa imagem que vai estar passando aqui agora, ela mostra um exemplo do uso das fibras poliméricas para o reforço de regiões próximas às aberturas. Para que a parede ela volte a se comportar como uma peça única, é interessante introduzir também barras metálicas na parte trincada da parede, ou então telas metálicas inseridas no revestimento. Essas telas metálicas são conhecidas como argamassa armada. Conforme as imagens que vão estar passando agora, é possível ver a introdução da tela metálica, e essa tela deve ser aplicada de 15 centímetros de cada lado da fissura, e ela deve totalizar pelo menos 30 centímetros, então ela não pode estar muito distendida nem muito frouxa. Agora, nessa outra imagem, é o exemplo da inserção de barras metálicas na parte trincada da parede. E, por fim, uma outra solução que ela pode potencializar o poder estrutural da edificação é o aumento do comprimento dos apoios da verga na região das aberturas e da porta e da janela. Não, ainda não acabou. Agora a gente vai apresentar para vocês um estudo de caso para traduzir tudo isso que a gente já falou de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. Esse estudo de caso ele foi realizado na cidade de Rio Verde, em Goiás, com 13 imóveis próximos a uma obra de canalização do Córrego do Sapo, juntamente com a ampliação de uma grande avenida que passa pelo local. Foram selecionados 3 edifícios antigos, esses que não tiveram acompanhamento técnico nem documentação como plantas, cortes, fachadas, planta de implantação durante a sua construção. Elementos esses que são muito importantes hoje na hora da execução da obra. Na figura que eu vou mostrar a seguir, a gente pode ver que existiram rachaduras perto dos vértices das portas. Essas rachaduras, elas foram causadas justamente próximo às aberturas da alvenaria, né, para colocação das portas, devido à falta da verga e da contraverga. O pesquisador deu como medida de profilaxia a execução da verga e da contraverga para a absorção dos esforços. Além disso, para restaurar a fissura, o grupo do estudo de caso indicou a recuperação a partir de grampos de fixação. Nestes grampos de fixação, poderiam ser utilizados telas, reforços em telas, mas como não tinha verga e contraverga, é necessário retirar o caixilho que tenham sido afetados, refazer as vergas e as contravergas e recolocar os caixilhos. Ali foi notada a presença dessas fissuras devido à retração, que é o próprio fenômeno físico que acontece, né? E por isso, por conta da retração de secagem, a fissura ela tem ligação direta com os compostos de cimento e por isso pode afetar a estética e a durabilidade do revestimento da argamassa que está sendo estudado.
Bom, esse foi o nosso seminário sobre a recuperação de fissuras de argamassa de revestimento e sabemos que tudo que já foi estudado, tudo que a gente já falou pode acontecer em diversos casos, diversos tipos de casas e em diversas formas, seja com a queda de azulejos, de revestimentos em placa, ou mesmo com o descolamento da pintura e além das rachaduras. De qualquer forma, é sempre muito importante procurar um profissional que seja capacitado para diagnosticar essa patologia e indicar a melhor forma de solução. Recomendamos sempre a mais durável. Muito obrigada pela atenção de todos e até mais!